Dia, Rádio W News, pessoal, esporte na W News. Antes de nós apresentarmos o nosso grande Jorge Tafras, a sua esposa, qual é o nome dela, Jorge? Lucinara. Lucinara, isso. Vamos falar muito de Grêmio, futebol porto-alegrense. O Jorge Tafras é do grupo... Gremistas de Nascimento. Gremistas de Nascimento. Já compartilhar aí no teu grupo Gremista de Nascimento a nossa entrevista. Antes de nós passar para o Jorge Tafras, o nosso WhatsApp é o 5198172624, telefone é o 5140661066, o site www.radiownews.com. A fanpage Rádio W News, tudo junto, bem leve. O técnico de mesa é o Jaderson. Vamos ver se tem algum recadinho. Eu acho que não tem nada aqui por enquanto. Tem o jogo solidário, mas eu ainda não consegui pegar o material do nosso amigo Regis Ramos. Meu bom dia, Jorge Tafras. E é a dona... Parece que derrubei o papel aqui, só um momentinho. A dona Lucinara. Bom dia para vocês. Bom dia. É um prazer estar novamente aqui participando do teu programa, Paulo. Sim. E falando aos teus ouvintes assuntos relacionados ao nosso clube do coração. O Grêmio Futebol. Grêmio Futebol. Me diga alguma coisa, Jorge. Até a gente estava num debate aqui, Grenal. Estava eu, o Carlos Henrique, acho que também o Paulo Batista, que é o torcedor do Grêmio também. Na tua opinião, o que se deve esse momento ótimo que o Grêmio está passando, né? O Grêmio passou também por momentos difíceis, como está passando no Internacional, né? O Grêmio teve também um grande problema que deixou o seu estádio, o Estádio Olímpico, né? Um estádio de história, para ir para uma outra casa, né? Que é a Arena, né? E como o Grêmio, na tua opinião, conseguiu superar, né? Até essa carência de títulos, com muito tempo sem ganhar títulos, né? E agora retoma o cenário internacional, o cenário mundial, foi vice-campeão mundial, que não é demérito nenhum para ninguém ser vice-campeão mundial em cima do Real Madrid. Eu acho que isso é um título que tem que ser comemorado, que não é para qualquer um disputar uma final do Copa do Mundial de Clubes. Não é para qualquer time da esquina aí, com todo respeito às equipes menores que tem aqui no nosso Brasil, no nosso Rio Grande do Sul. Não é para qualquer time chegar lá, né, Jorge Tafras? Perfeito. Então, assim, o Grêmio está numa grande fase e agora, para mim, já está na final do Campeonato Gaúcho, né? Só que deu um desastre aí. E eu acho que é o que as duas equipes aí, Grêmio e Brasil, na opinião, né? Não sei como é que tu vê aí. Perfeito. essa Paulo, se tu me permitisse antes, só queria mandar um grande abraço pode, à vontade, para todos os membros do nosso grupo Gremista de Nascimento que estão acompanhando o teu programa e que acompanham e prestigiam sempre o nosso grupo e a nossa página do Grêmio, que também leva o nome de Gremista de Nascimento. Paulo, a pergunta foi muito interessante que tu fizestes. Eu diria que o grande segredo do Grêmio, ou os grandes segredos do Grêmio, de estar passando, ter saído de 15 anos sem ganhar títulos para agora, primeiro lugar, a manutenção de um time base. O Grêmio não se desmancha. O Grêmio troca uma peça, troca outra, mas vai mantendo o time. Isso aí vai gerando no vestiário uma união, uma integração, e eu diria que isso é tão importante quanto a competência técnica dos jogadores, ao meu ver. O equilíbrio financeiro, e aqui temos que agradecer muito ao presidente Bolzan, que foi o grande, digamos assim, propulsor, foi o cara que realmente se preocupou muito com essa parte, antes de mais nada, tá? Outra coisa muito importante, que eu acho que está sendo fundamental, a pacificação do Grêmio, a pacificação da situação com os movimentos políticos do clube. E um último item que eu diria é o investimento em categorias de base, que o Grêmio tem trabalhado muito em cima disto. Eu diria que esta é digamos assim, a receita do bolo para o Grêmio estar onde está hoje.
E eu lembro bem, Paulo, que no início de tudo isto, o presidente Bozan ganhava muitas críticas no primeiro ano de mandato dele, e ele não saiu das convicções dele. Ele manteve uma ideia, um projeto de pensamento, e hoje nós estamos colhendo os frutos com a conquista do tricampeonato da Libertadores da América, do Penta da Copa do Brasil. Estamos com 3 anos de muito sucesso e com certeza devemos continuar, Paulo. E a senhora, dona Lucinara, também tem o mesmo pensamento aí dessa grande fase que está passando o Grêmio hoje? Olha, pra ser sincero, eu sei mais agora por intermédio do Jorge. Sim. Mas pelo que eu tenho acompanhado, realmente, tá? O nosso grupo está muito entrosado, nós temos um técnico maravilhoso, que não deixa coisas fora interferindo. Sim, exatamente. E o nosso presidente também está de parabéns, porque está organizando o clube, os jogadores estão entrosados, nós estamos muito bem, nós temos uma equipe assim, ó, a partir do presidente até os jogadores, todos estão muito entrosados. Então, isso vem ao nosso momento, né, de títulos. Sim, e a senhora falou uma coisa bem interessante, porque o Renato, ele teve uma séria dificuldade que talvez um outro técnico não sei se conseguiria administrar, que foi a questão do Bolanhos, que ele, com a sua experiência, né, o Renato conseguiu administrar aquela situação, que aquilo ali é complicado dentro de um grupo, né? E o Renato conseguiu, mesmo com esse problema, manter o foco do grupo focado no objetivo, que era, né? Até inclusive, eu até gostaria de falar isso para vocês. Quando o Renato optou por deixar o Campeonato Brasileiro e optou pela Libertadores, no primeiro momento a Copa do Brasil, não foi possível. Eu fui um dos que critiquei e achei que ele estava correndo um sério risco. Mas eu acho que tanto ele como a direção do Grêmio tiveram uma convicção de ganhar o título. Isso é importante para um clube de futebol ter uma meta, ter um objetivo. Eu acho que isso foi um dos grandes méritos que teve o Renato e a direção do Grêmio de focar, né, Jorge? Porque não é fácil tu escolher uma competição e de repente tu não ganha a competição. Exatamente. Já vários clubes fizeram isso, né, de arriscar todas as fichas numa competição e acabaram não ganhando nada, né? Um exemplo foi o Internacional, que teve um ano que focou no Campeonato Mundial e perdeu para o Mazembe. É verdade. Abandonou o Campeonato Brasileiro, aí chegou lá achando que ia ser fácil, mas tinha o Mazembe no caminho, né? Aí o que aconteceu, o Internacional ficou sem título aquele ano, né? E aí no ano que foi campeão do mundo, em 2006, não sei se vocês se recordam, o Internacional brigou até o último, foi vice-campeão até o último, que foi o São Paulo, não foi a memória, né? Foi o São Paulo, me parece. Uhum. E não foi o ano que o Grêmio terminou o primeiro turno, eu acho que com uns 12 pontos na frente, né? Aí o Celso... Depois o São Paulo... que o Celso Rottico fez o milagre, né? De fazer o Grêmio perder o Jorge, por gentileza, meu amigo, um cafezinho aqui para o locutor e para os nossos convidados, por gentileza. Muito bom. Muito bom, Paulo. E Jorge, me diga uma coisa, na opinião de vocês dois, quem é o melhor jogador do Grêmio? Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de dizer exatamente qual é o melhor jogador do Grêmio, tá? Mas aproveitando a oportunidade, eu quero mandar um grande abraço e já dizer que ele e o Arthur o Arthur, o Jeromel e o Kahneman, para mim, são 4 jogadores excepcionais. Todo o grupo está redondo. Mas eu acho que o Luan ainda está em primeiro nível junto com o Arthur. É parelho, realmente. E se tu me permitir, quero mandar um feliz aniversário para o Luan, que está de aniversário hoje. E a nação gremista manda um grande abraço para ele e agradece e reconhece ele como grande jogador que é. Antes de retomar com vocês, eu me esqueci, Jadson. Fiz uma gafe no programa.
Esqueci de mandar o parabéns pro nosso diretor, o Flávio Berneira, que está de aniversário. Me esqueci do chefe. Que vergonha. Parabéns, o Flávio Berneiro. Esqueci do chefe, mas é uma barbaridade. Mas isso acontece, né, Jorge? Não, tá certo. Esqueci de dar aniversário pro chefe. Mas retomando ali, Jorge, o teu comentário, eu vou te ser bem sincero, eu gosto do futebol do Luan, né? Às vezes não gosto de algumas coisas umas polêmicas que ele faz, que eu acho que isso aí até deu problema no Clássico Grenal, hein? Esse primeiro caso Grenal foi problemático, aquele negócio da Libertadores lá, que eu acho que foi descabido, eu acho que não precisa... Não, faz a festa, deixa, o adversário tá lá embaixo, é a mesma coisa, né, Jorge Tafos? Tem o vizinho que tu não gosta, lá, vamos dar um exemplo. Tá? Sim. Aí o vizinho tá lá meio detonado, né? E você tá bem fazendo. Deixa o vizinho, né? Fazer o quê? Né? Deixa o vizinho, né? Então eu acho assim que foi descabido, mas ele é um baita jogador. O Jeromel, eu vou dizer uma coisa pra ti, na minha opinião, o Jeromel deveria ser titularíssimo da seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. Titularíssimo, mas infelizmente tem essas coisas na seleção brasileira que a gente não entende. Existem coisas aí que parece que tem treinador que vai para lá, muda, né? Até o nosso Filipão, que começou bem naquela vez que o Brasil foi campeão, limpou a área, chutou o balde na porta do vestiário, limpou a área, o Brasil ganhou. Aí voltou, se entrou naquele sistema da CBF. Aí, desculpa até de eu falar aqui, mas tem que falar dos colegas. Não. Treino, concentração à Rede Globo, você não pode. Fazendo entrevista com o jogador. Teve uma época, Jadson, o tempo quando o Brasil perdeu lá, não, eu acho que perdeu sim, para a Itália em 82, eu acho que foi, aquele baita time, você lembra, né, Jorge? Tinha o Falcão, falecido Sócrates, o Zico, conheceu o Zico na festa do D'Alessandro ano passado, o grande time do Brasil. Aí entrava as mulheres do jogo, até um que morreu, até gostava dele como jogador, o Dirceu, chamava o Dirceu Borboleta, ele jogava no Vasco, baita jogador, depois foi para o Verona. Aí a mulher entrando nas concentração, era aquela... Nossa, era o Ronaldinho Gaúcho com as meninas lá jogando bola, as meninas entrando... Isso não pode, gente. É local de trabalho, não pode. Né? Então, sempre as seleções brasileiras foram isso aí. Aí tem a emissora que detém o poder de transmissão, aí faz o que quer. Isso não pode, né? Aí a CBF, infelizmente, também não é sério, né? Fazer o quê, né? Mas voltando ao assunto do Grêmio. Tu acha que o Grêmio pode conquistar o tetra da América, Jorge? A expectativa da gente é muito grande. Embora eu acredite que nós vamos ter alguns adversários, é difícil prever exatamente quais são os adversários que vão ameaçar. Mas o futebol argentino esse ano vem com tudo, né? Com tudo, né? Nós temos o Boca, o River, bem complicado. Nós passamos trabalho contra o Independiente. Não sei se está na Libertadores esse Independiente que está, né? Tá. Olha, eu vou dizer uma coisa, até foi bom ter falado, Jorge e Lucinara. Os adversários que mais deram trabalho pro Grêmio que eu vi foi o Corinthians, o ano passado, deixa eu me lembrar, o Cruzeiro, esse Independiente. Teve outro time que agora me fugiu a cabeça, que incomodou o Grêmio. Teve um time que pra mim... parou o Grêmio, eu não me lembro qual foi o time. Tem um time que não se falou quase, o Godoy Cruz, mas deu um trabalho pro Grêmio da Argentina. Lembra? Godoy Cruz, é verdade. E no mais... O clássico a gente não pode... Eu sempre digo, o clássico aqui não dá pra gente definir, porque o clássico é um outro jogo, né? É outro componente o clássico Grenal. Então a gente não pode avaliar... Né? Por exemplo, eu acho que o Internacional superou ali contra o Grêmio, mas não sei se aquele ali é o Internacional. O Internacional real. Que ali era um clássico. Eu não sei se o Internacional real é aquele. Né? Porque foi um jogo, a gente tem que acompanhar uma campanha. E o que eu sempre estava te falando no bastidor aqui, o Campeonato Brasileiro é um outro departamento. Sem dúvida. São outros adversários. Né? Até um Bahia desse, ele pode incomodar. Né? Que o Bahia é grande lá. Tudo bem, ele pode não ser grande a nível nacional, né? Mas lá no estado deles eles têm reforços, eles vão se reforçar e vão vir para dificultar as ações. Então é um outro campeonato.
É diferente do nosso Campeonato Gaúcho aqui, tem 2 ou 3 times que se destacam, o restante, esse Avenida, esse aqui, sabe, eu vinha matando a Avenida desde a primeira fase, que eu achava que a Avenida não se classificava. Sim. Aí me surpreendeu, tirou o Caxias, que para mim era o melhor time do interior, né? Tá aí, né? Então é assim, o Campeonato Gaúcho não pode ter ele como parâmetro de avaliação se o time tá bom ou tá ruim, né? No caso do Grêmio, sim, que o Grêmio a gente já conhece, sabe? A mecânica do Grêmio, o jogo do Grêmio, o Grêmio já vem formado. Agora, pro Internacional, que é um time praticamente está se formando, é difícil de fazer essa avaliação agora, né? E o Campeonato Gaúcho? Será que o Grêmio é o franco favorito? Eu sempre tenho um certo cuidado para comentar, porque o futebol dá muitas surpresas para nós às vezes, né? Mas tecnicamente, pelo que eu tô vendo, pelo que a gente está vendo o Grêmio jogar, provavelmente, eu não sei se São José é o Brasil, mas eu acho que vai dar Brasil. Eu acho que o Grêmio realmente não vai ser tão fácil. Mas acho que o Grêmio ganha e recupera a hegemonia do futebol gaúcho. Eu, pelo que eu ouvi do Brasil contra o Zequinha, achei o Brasil uma postura muito defensivista. E até foi aqui também. Eu vi o jogo, realmente. Aquele 2-1 também, que o Brasil fez o primeiro gol, ficou retrancado atrás, né? Eu achei o Brasil muito defensivo. E aí fez um gol, até foi uma confusão naquele gol lá, é o juiz mais confuso do mundo. Teve uma hora que ele parecia que ia marcar o pênalti, mas não marcou o pênalti. Aí ele disse que o jogador tinha encenado. Não, mas ele correu pra marca do Cal, disse, não, ele vai dar o pênalti, né? Aí fizeram um grito, foram acima dele, não, aí ele não deu o pênalti. Aí na hora do gol do Brasil disse que estava impedido. Eu não sei porque eu estava numa péssima localização. Então eu não posso afirmar que houve impedimento no gol do Brasil. Entendi. Aí ele parecia que ia também voltar atrás no gol. Aí os arbitragens confusas, né? Infelizmente tem que falar, os árbitros no Rio Grande do Sul, fora o Daronco, que está melhor tecnicamente de árbitro. Eu não entendo muito de arbitragem, mas eu digo, faço avaliação do que a gente vê nos jogos. Os demais, uma pouca de uma vergonha. Esse VAR deixou a violência no Clássico Grenal, não dava cartão amarelo, deixava o jogo rolar. Aquele outro, o Jean-Pierre, fez um fiasco, me se lesiona, né? Aí entra outro juiz pior ainda, que entrou no substituto, foi pior ainda. Então, quer dizer, lamentável a nossa arbitragem, tem que ser revista aí. Teve aquele caso do Avenida, do primeiro jogo, que eu não vi o jogo, mas eu escutei pelo rádio, que o árbitro deu o pênalti e voltou atrás, então aí só foi uma pressão, voltou atrás. Aí tem que ter convicção, ou dá ou não dá o pênalti. Sim. Tem que ter convicção, ou é pênalti, não é pênalti. Aí deu o pênalti, aí só foi uma pressão, não sei se alguém falou para ele que não tinha sido pênalti. Ainda está amadurecendo em termos de seleção brasileira, tá? Embora eu acho que o Renato teve uma evolução gigantesca na questão da humildade, na questão da, digamos assim, como é que eu vou te explicar? Eu acho que ele hoje tem uma postura muito mais bacana do que antigamente, na minha opinião, sabe? Então eu acho que o Renato está caminhando para futuramente, com certeza, a possibilidade dele daqui a pouco ser um técnico da seleção brasileira existe muito, mas pelo Renato de hoje, não pelo Renato de ontem, né? Como jogador, indiscutível, mas na postura eu via ele com alguns problemas. Hoje o cara tá fantástico. Me diga uma coisa, Jorge, eu não sei se tu tem essa informação. E na época, se deu um alvoroço, inclusive, eu acho que eu não estava na W News ainda naquela época. Acho que a W News se formou em outubro, eu acho que eu ainda não estava na W News. Já surgiu uma preocupação no meio futebolístico com a saída de Valdir Espinosa, Ele era o que ele era mesmo? Era coordenador técnico? Isso, coordenador técnico. O que houve realmente com o Espinosa ali? Tu tem alguma informação? É assim, sempre é muito difícil comentar um assunto deste, que é muito delicado, e eu não tenho um conhecimento profundo dos fatos. E até porque sou amigo pessoal do Valdir Espinosa, então se torna mais complicado ainda a gente estar falando sobre esse assunto. Acho que houve, pelo que eu reuni de informações, houve problemas dos dois lados, tá? Eu acho que houve um desentendimento, um problema de comunicação, sabe?
talvez o Odorico, na oportunidade, talvez poderia ter trabalhado mais o Espinosa, porque nós não podemos esquecer que o Espinosa não é simplesmente um funcionário do clube. Ele é o homem que trouxe o maior título da história do Grêmio, né? E um homem de uma postura, de um respeito, de uma ética impressionante. Até quero mandar um abraço para ele, porque ele participa do nosso grupo, e eternamente seremos gratos a ti por isso. Eu até gostaria depois, o Jorge, tu me lembrar, eu quero pegar o contato Espinosa, quero ver se tento convidá-lo aqui para o nosso. Que eu já conversei com ele na época que ele estava no esportivo. Sim, sim. Ele era, acho que ele era coordenador e entendedor de futebol, assim, uma pessoa muito interessante a gente debater futebol, conversar com ele, uma pessoa de altíssimo nível. Eu sou fã do Espinosa, minha falecida mãe, que Deus a tenha no céu. Adorava ele, né? Sim. A minha falecida mãe acompanhava ele desde o tempo do esportivo. Ele era lateral direito, né? Esquerdo, me recordo. Do esportivo, ele foi técnico do esportivo, e a minha falecida mãe acompanhou ele. Sempre ele estava no Corinthians, a minha mãe sempre ligada nas entrevistas dele. Chegou a trabalhar em novela, sabia? Ele e o Renato Gaúcho foram. A filha dele tá. Qual é a filha dele? A neta. É neta que trabalha. Eu não me lembro o nome dela agora, mas. Está na novela? Trabalha na novela da Record. Que legal. Aquela menina do jornalismo é sobrinha dele, né? A Tainá Espinosa. Eu não vi mais, faz tempo que eu não vejo ela, Tainá Espinosa. É muito querida. Tainá, que é da Bandeirantes. Não sei se ela está em Porto Alegre, ela estava em São Paulo. Eu não vi mais ela. Não, ela está em Porto Alegre. Tá aí. Mas ela não está em nenhum veículo, acho. Não. Eu conheci ela até foi numa coletiva que em 2012, que eu estava lá no Beira-Rio. Peraí, eu estou confundindo. É que, na verdade, eu estou falando da musa do Grêmio, que também musa do Grêmio. Isso, é Fritzen. Não, é diferente. Desculpa, não é a mesma. Essa eu não conheço. Tem uma que tem sobrenome Espinosa, que ela trabalha, parece-me que está na RBS, Globo Esporte, algo assim. É a Tainá Espinosa, uma loirinha, ela foi da Bandeirantes ali com... eu acho que está ainda, agora está na RBS, não me falei eu nunca mais vi ela, está na RBS. Mas eu não sei se ela faz estádio, não cruzei com ela. Não sei, eu não tenho conhecimento com ela, né? Nos estádios aí, eu não sei. Sim. E me diga uma coisa... a tua avaliação dos clássicos, Jorge, esses 3 clássicos grenais que, até vou dizer uma coisa, é muito bom os clássicos grenal, mas pra gente que trabalha em mídia é cansativo, porque é um jogo que é mista. O trabalho ali a gente vê famílias, vê tanto gremistas e colorados juntos, eu acho interessante. Alguns não gostam, né? De respeito à opinião dos torcedores que não gostam da torcida mista. Eu até, Jorge, no início, até eu comentava assim com os amigos, falava torcida mista, mas vamos ver que já se viu, que vão botar os dos torcidas. Depois que eu fui entender que é o pessoal de outro nível, as famílias, é o namorado, a namorada, a avó, o avô que é colorado, gremista, a família toda. E uma coisa muito bonita que eu teve a parte triste, né? Que foi aquele negócio das cadeiras, de rojão, né, essas partes lamentáveis do clássico. Sim. Mas teve um lado bonito, Jorge. Pode até olhar, se conseguir resgatar ali no meu Facebook. Dar uma vistoria ali naqueles vídeos meus ali. Sim. Teve uma hora que uma menininha adolescente, devia ter uns 12, 13 anos, tava com a mãe colorada, ela é gremista, né? E ela fazendo a maior festa, eu fiz um registro, coisa mais legal, achei bonito aquilo, sabe? Ela ali fazendo a festa dela, achei bem legal, isso aí. Isso é bacana. E o futebol tem que ser para isso, mas infelizmente, né, Jorge, tem aqueles que não se comportam bem de ambos os lados, né? Exatamente. Até eu fui cobrado depois, Jorge, porque eu não tinha o vídeo, né? Até que fique bem claro, às vezes as pessoas me cobram. E eu sempre digo, eu sou um cara sozinho quando eu faço meu trabalho. Entendi. E então eu não tenho uma equipe de 10, de 15, que nem a RBS tem, ou a Bandeirantes, ou a Grenal, que pode estar em todos os lados do estádio. Então muita coisa a gente não vê. Aí eu fui xingado, porque você só mostrou eu mostrei a parte das cadeiras, porque eu estava do lado. Eu estou numa cadeirada também, que voou em cima de mim. Sim, né? sim. E eu estava ali, eu registrei aquele fato ali.
Aí teve um lance lá no Marinha, uma emboscada, eu vou dizer aqui, né? Emboscada lá no Marinha. Me perdoe até o termo, se não for isso, mas eu vou ter que dizer. Sim. Foi uma emboscada que fizeram para a torcida do Grêmio. Eu não tinha essa imagem. Aí tem um menino que sempre está aqui, o Jadson, o nosso Paulo Batista, que é o nosso glorioso Paulo Batista. Furtado, eu tenho essa imagem. Então me passa a imagem. Aí eu publiquei a imagem, que até então eu não tinha imagem. Eu não tinha visto o fato. Sim. Então eu não coloquei publicamente, porque eu não sabia. Aliás, a gente sabia a informação, mas eu não tinha visto a imagem. Até quando eu estava na frente do Beira-Rio, eu escutei os foguetes, que foram os foguetes que a torcida do Grêmio jogou para se defender naquela situação ali. E teve também outro dado ali, que a estratégia, inclusive o mesmo menino que me passou a imagem chegou aqui num debate e falou: olha, é arriscado fazer a torcida do Grêmio ir pelo Marinha. Ele já tinha avisado aqui. Aí insistiram em fazer aquele... Depois agora mudaram, os outros canais mudaram o trajeto. Por causa tem as árvores, e o pessoal do Inter é tradicional fazer churrasco ali, então não era o caminho correto ali, né? Tanto é que deu problema, né? E a brigada teve muita dificuldade por causa das árvores, né? Porque os cavalos não tem como correr ali, não tem um monte de árvores ali, né? Então ficava difícil até fazer uma operação ali né? Então, assim, houve alguns erros. Depois até foi corrigido, eu acho, né, Jorge? Depois mudou o trajeto, né? Foi um trajeto bem mais seguro para a torcida do eu não sei se houve fatos no Grenal da Arena. Parece que o último Grenal não teve. E nem na Arena também não, né? Isolada. Exatamente. Teve alguma coisa isolada de ônibus, exatamente, né? De ônibus, alguma coisa, né? Acho que o mais grave foi aquele do domingo no primeiro clássico da primeira fase. Ali, sim. Que foi mais complicado. Eu até queria, se tu me permitisse, aproveitar que tu está nesse assunto para dizer que eu comecei uma campanha, aliás nós, né, várias pessoas, uma campanha de respeito às mulheres no estádio, e também já vou juntar as crianças também, tá? Então a Kathleen da RBS, a Alice e a Kelly também estão participando junto com várias jornalistas numa campanha de mais respeito às mulheres. E eu queria aqui fazer um apelo a toda a nação gremista, aos desportistas em geral que estão acompanhando o teu programa, que eu sei que é uma grande quantidade de pessoas, para tentar cada vez mais criar um clima de conscientização dentro dos estádios. Porque as mulheres cada vez mais estão participando, Paulo. Então a gente precisa criar um ambiente para elas. Tu sabe, Paulo, que quando eu criei o Grupo Gremista de Nascimento, eu tinha uma expectativa de ter 25% de mulheres no início. Hoje, o Facebook me deu uma estatística, nós estamos com 37% do grupo é mulheres. Tu imagina, só um exemplo do grupo, quantos outros exemplos nós temos, né? Então eu só queria fazer o apelo para mais uma vez, porque as pessoas que hoje a gente pode desrespeitar são as próprias mães nossas do amanhã, as próprias irmãs, as próprias familiares que também vão no estádio e que a gente não gosta de ser ofendido, né? Foi bom tu ter falado, Jorge, porque ontem até porque eu estava com outro assunto aqui do rugby. E aí eu até deixei para aprofundar isso aqui contigo mesmo. Foi boa a tua lembrança. Eu até tenho a imagem, vou publicar essa imagem lá no Zequinha. Sei. A Kelly, né? É a Kelly. A Kelly que foi ofendida lá. Isso. Lá no Zequinha. E depois a direção do Zequinha retirou o torcedor, né? Isso, eu vi. Eu acho assim, Jorge, até essa questão das cadeiras, que parece que querem punir os dois clubes com mando de campo, que eu acho que isso aí não resolve nada. Tem que cobrar, fazer pagar as cadeiras aquele que arrancou as cadeiras. Ou aquela torcida organizada, aquele agrupamento ali. E eles vão ter que arcar com as despesas. Eu acho que tem que começar assim. Aí o cara vai começar a parar. Porque enquanto for o clube que for o responsável, eu vou quebrar, o clube vai pagar mesmo, né? É o clube que vai pagar. Eu acho que não tem que punir o clube, tem que punir as torcidas. Se começar a punir as torcidas, para isso aí. Ô Paulo, eu achei muito interessante o teu comentário e eu gostaria de até complementar o seguinte. Hoje, a tecnologia permite que a direção do Inter e do Grêmio tenha câmeras que aproximam todo o estádio em qualquer lugar.
Então, o que eu quero dizer? Eu não quero abafar a violência das torcidas, mas eu quero que haja mais justiça na hora de punição. Vamos punir quem realmente está prejudicando. Quem realmente está... Porque é impossível para um clube ter um controle de 50 mil pessoas dentro do estádio. Entendeu? Nada contra o doutor Marco Aurélio, até muito meu amigo, quero muito bem o juiz aí do torcedor, já entrevistei ele, uma pessoa simpática, pessoa educada. Porque assim, ó, por exemplo, tu pune a geral. Então o cara que nem fez confusão, então não pode ir trajado com a geral, ou da camisa 12, ou da Guarda Popular, da Independente, que às vezes nem estava na confusão, nem estava distante. Mas tem que pegar o indivíduo, o que é o foco da ação. Muito interessante o teu comentário. Eu até comentei isso no Facebook, né? Aí, depois até outros colegas têm uma visão diferente, que acham que o torcedor pensa mais, que está prejudicando. Eu acho que até não pensa mais, ele fica muito acomodado na situação, porque sabe que ele não vai pagar nada, ele não vai ser responsabilizado. É o próprio clube que vai ser responsabilizado. Né? E tu sabe, Paulo, que eu converso muito com o André Malta, que é o presidente da Jovem, o Cristiano Rodrigues, o Vô Vida Louca, da Rasta, o Ronald da Garra. Sim. E eu observo na personalidade deles, eles querem que haja festa. Eles usam a liderança dele para a torcida festejar. Claro. Mas não é o pensamento das torcidas organizadas, simplesmente, claro que sempre tem, em todo lugar tem pessoas que são mais bagunceiras, são pessoas mais que bebem e ficam, enfim, mudam o aspecto de personalidade. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria quer comemorar, quer levar o Grêmio para frente. Aliás, queria até aproveitar para fazer um comentário. É impressionante o trabalho social que é feito pela torcida Rasta, a Jovem, a Geral, a Garra. Impressionante. Até eu estou tentando trazer o pessoal do Rasta aí, até eles sempre me acompanham aí nas redes sociais aí. Eu estou tendo dificuldade, até porque, sabe, Jorge, muitos convidados. Sim. Às vezes eu acabo esquecendo, até porque é muita gente que por exemplo, eu sempre tu quer participar, eu já te coloco na tal data. Se tu ficar, eu não sei se vou pensar, aí já tem outros na frente. Claro. E aí quando eu ver, eu já estou fechando já outra semana e aí acabo, infelizmente, às vezes, se a pessoa não mantém o contato comigo, eu acabo esquecendo, porque são muitas coisas, né? E tu sabe, Jorge, e às vezes as pessoas não têm muitas vezes essa visão no nosso trabalho. Também eu trabalho, além de ter esse meu programa na W News, eu tenho o meu jornal, que é um jornal pequeno, e a demanda de trabalho é muito grande, muitos jogos. Entendi. São muitos jogos. Eu sei, tu entra ao vivo? Amanhã eu tô na arena com o Grêmio Avenida. Certo. Depois tô de novo o Grêmio Brasil, que é a final. Talvez vá a Pelotas, ainda não está definido. Então, os amigos querem ir aí, não sei como é que vão fazer, né? Não está definido se eu vou, né? Aí começa, e às vezes até alguns eventos aqui de alguns amigos nossos aqui também, que a gente, não digo que a gente vá sempre, porque tu não tem como, é humanamente possível, a cidade é muito grande, o deslocamento é complicado às vezes, né? Tu não tem como cobrir 2 eventos ao mesmo tempo. Esse dia eu fui cobrir um amigo nosso que... não é teu tempo já, tu não estava aqui. Que veio entrevistado do futebol amador. E aí eu fui no Lami. Nossa Senhora do céu, quase uma viagem que tu faz dentro de Porto Alegre. Complicado. É uma viagem, né? E lá é uma outra realidade, uma zona rural lá no Lami, né? Sim. É completamente diferente, uma outra Porto Alegre, tu vê lá. Então, tu leva o quê? Quase 1 hora... E 2 idas e volta, praticamente. Perfeito. Uma viagem. Ir para Restinga, por exemplo, é uma viagem que tu faz, né? Então, às vezes é difícil, tu não consegue fazer tudo em tudo, né? É complicado, né? E às vezes é a mesma coisa, o pessoal às vezes reclama. Tu não vai no jogo do Cruzeiro. Tu não vai no jogo do Zequinha. Às vezes não tem como a gente fazer. Às vezes, por exemplo, o que tu vai ter que fazer? Tem que priorizar o jogo grande. O adversário, vamos dizer, a cobertura maior, o jogo... Tu não tem como. Como é que, por exemplo, tem um jogo do Campeonato Brasileiro e um jogo da Série D, tu vai fazer o quê? Tem que ir no jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. Perfeito. Porque a cidade tem, vamos dizer, agora 3 times, porque o Cruzeiro infelizmente caiu, né?
Estamos 3 times aqui, tu não tem como. Tem o Novo Hamburgo, às vezes tu não consegue ir também. Né? O Paulo, uma coisa que eu noto nas transmissões de vocês e que eu faço questão de deixar registrado é a informalidade. O programa de vocês é um programa que consegue abranger todas os níveis, é a popularidade do programa que eu quero dizer, sim, que consegue pegar o sócio, consegue pegar a pessoa mais humilde, tu consegue abranger tudo, e eu acho que isso é o sucesso, é por isso que vocês têm crescido na popularidade no Ibope. Obrigado, Jorge. E tu vê, a emissora aqui, ela não tem 1 ano ainda, né? Ela começou ainda, em outubro, né? E a gente tem feito... Todos nós que temos, são vários programas totalmente diferentes, né? Com óticas diferentes, com estilos diferentes, sim. Né? E eu não consigo acompanhar também os colegas, porque a correria é muito grande, né? Sim, aí eu acompanho às vezes alguns, né? Então quer dizer, quando a pessoa quer um assunto, um determinado assunto, ou quer, por exemplo, a parte do esporte, né? Do nosso estilo aqui, né? Mas, né? Que a gente procura também trabalhar todos os esportes, né? Que não é muito fácil também, porque tem muito esporte. Ontem consegui o rugby, que já fazia, tempo que eu estava atrás do rugby, né? Que legal. Aí, às vezes, a luta, como é que é? O taekwondo, né? Às vezes a gente traz... Às vezes trouxemos também o pessoal dos deficientes visuais de Canoas, um time de futebol, nadadores paralímpicos. Então, a gente vai sempre... Tem o Serginho, que era da Coliguei, teve aqui comigo. Uhum. O pessoal do Magia, às vezes, está sempre por aqui também, o time LGBT, que até vai ter um campeonato agora aqui em Porto Alegre. Então a gente tem que trabalhar todos, né, as vertentes aí da sociedade. A gente procura trabalhar aí, entrevistar e dar oportunidade, dar espaço. Né? Ô Paulo, por várias coincidências que estão acontecendo, que tu tem puxado assuntos, e os assuntos têm a ver com os assuntos que eu gostaria de usar a tua audiência. E quando tu estava falando agora nos PCDs, pessoas com deficiência, eu queria mandar um abraço para 2 pessoas que eu tenho aprendido muito em relação a PCDs que são ligados ao Grêmio. O Osório Martins e o Cosme Klein. O Osório Martins, inclusive, tem uma participação direta com o Grêmio. Ele foi a pessoa que foi chamada para fundar uma torcida TAG, que é uma torcida que cuida da parte de acessibilidade lá do estádio da Arena. Ele ajudou a desenvolver o projeto, está escutando o programa agora. Até me cobrou que eu estou sem a camisa do Grêmio. Desculpa, a próxima vez eu venho com a camisa do Grêmio. Eu até achei quando eu perguntei, Jadson, o nosso porteiro, sempre esqueço o nome do nosso porteiro, ele sempre reclama. Mas tu só traz os colorados. Aí eu não vi que o Jorge estava na minha frente. Vê como é que eu tô com as minhas vistas, né? Aí perguntei pro portão, não subiu ninguém com a camiseta do Grêmio? Disse, não subiu ninguém. Aí quando eu levantaram o Jorge. Tá, Osório, prometo, próxima vez eu estarei com a camisa do Grêmio. Hoje eu achei que ele vinha com a camisa do Grêmio, eu digo, foi uma falha minha. E aí eu até perguntei pro nosso porteiro, esse tempo, veio as meninas do Inter aqui, acho que veio, tu não tava já, veio a surcampeã aí aí veio uma outra depois, eu acho que veio a Letícia, eu não sabia que elas eram irmãs, vê só como a gente se atrapalha, eu não sabia que elas eram irmãs gêmeas. Aí uma quis vir e eu chamei a outra, que eu não sabia, achei que era uma, era a outra que eu tinha chamado. Mas ficou tudo em família. Então. Aí ele disse, mas só sobe gente do Inter na tua rádio lá, vem trazer o pessoal do Grêmio. Hoje é bem gremistas que estão aqui, viu? Pra quem tá ouvindo e tá vendo. Aí eu disse, mas... Que às vezes, sabe, Jorge, eu até convido esse pessoal aí, até já teve o doutor Maurício Orix, não sei se tu estava aqui doutor Maurício Orix, eu acho que é conselheiro do Grêmio, né? Ele é conselheiro, né? Eu não me recordo. Acho que não, se não me engano, não. Não, né? Mas ele é próximo à direção do Grêmio, né? O doutor Maurício. Foi um bate-debate aqui. Que eu conheci lá na Grenal. Eu fui lá na Grenal. Até aproveitando, falando em conselheiro, tem um conselheiro muito atuante do Grêmio, que já está no 2º mandato, já foi vice-presidente do Grêmio, Antônio Friso. Um grande abraço para o Antônio Friso, está se recuperando de uma cirurgia agora que ele fez um cateterismo e
Sucesso. E tu sabe, Jorge, tem uma boa notícia pra te dizer aqui. Opa. O nosso colega aqui é gremista. Jogou na base do Grêmio, nosso Opa, colega. mas ó, uma salva de palmas. Só que não vem com fardamento aqui, tem que vir com fardamento. E teve um rapaz aí, colega nosso, que disse que se o Luan jogasse, ele ia botar a camisa do Grêmio, até agora não botou, né, o O nome dele é Paulo Furtado. tô esperando a camisa do Grêmio pra tirar uma foto ali tô esperando, me traz essa camisa aí. Paulo, vai ser uma honra essa camisa. Vai ser uma honra publicar foto tua de Grêmio na minha página e no grupo tô Grêmio de Nascimento. Aí pedi pra Fábio, a Fábio disse que tem o quê? Tem uma camisa feminina, né, dona Lucinara? Como é que chama do Grêmio? Uma camiseta feminina, como é que é o nome? A Fábio é gremista aqui, como é que chama o nome? Aquela que é mais apertada, não sei. Baby Look. Baby Look. Isso, acho que só tinha aqui, ó. Ela não pode me emprestar. E o Jadson, quando ele me trazia a camisa, e aí, Jadson, quando ele me trazia essa camisa. De Baby Look não tinha como tudo, né, Paulo? Claro, me tinha uma coisa, dá pra nós fazer um comercialzinho, tomar um cafezinho. O Henrique Pereira, quero mandar um abraço pro Henrique Pereira lá da Grenal. Que uma vez ele me perguntou: mas Furtado, tá sempre pedindo o comercial pro cafezinho. Eu digo, não, eu vou ter que marcar contigo, Henrique. Vamos. Ô, Paulo, tu me permite só um comentáriozinho bem rápido antes do comercial? Sim. Não, é só o seguinte, mandar um abraço pro Clériton Vargas. O Clériton. Um abraço pro Lacerda. Um abraço pro pessoal da Grenal, cara. É. Olha, aqui, ó, a Grenal sempre disponível quando a gente precisa qualquer coisa de publicação do Grêmio. Muito obrigado. Eu agradeço todos os dias pra vocês e agradeço hoje de novo. E também eu queria lembrar, o Regis Ramos está com essa campanha aí do Eduardo. Até eu teria que botar aqui, me esqueci não me esqueci não. Tava no meu computador, mas como eu tava atrasado, eu não coloquei. Você ficou sabendo essa campanha do Regis aí, do menino que sofreu um acidente lá, até a mãe dele esteve aqui, o Regis esteve aqui. Ele foi buscar a mãe no hospital, acabou se acidentando ali na João Pessoa, até na época. Eu até lembrava, não sabia que era. E eu vi ela na internet, com a luta dela aí para arrecadar fundos para recuperação do filho. Aí ela é minha amiga no Face, aí eu chamei. Eles vão fazer um jogo agora dia 7 no sítio do REC. Não sei se tu leu alguma coisa. Não li. Fazer eles estão pedindo para as equipes, né, doar camisetas que vai ser brindado lá no Ô, Paulo, sorteado lá eu tô arrepiado. Eu mostrei para ela agora, porque ela é minha testemunha. Todos os assuntos que tu tá colocando tem uma relação com os assuntos que eu gostaria de conversar aqui. É algo assim assustador. Eu não é demagogia, não é nada, tá? Estão ligados a nós, né? Estão ligados e tem um assunto também que eu gostaria de falar quando der. Então tá. Vamos pro nosso comercial, Jadson. Perfeito. Aí nós vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Mais um minuto a gente tá de volta De volta na próxima live.